Igreja Assembleia de Deus Missões, na cidade de Sonora, Mato Grosso do Sul. Matriz, Rua Adalberto Bozotti, número 256, ao lado da Câmara Municipal. Todos os cultos iniciam às 19 horas. Venha receber a sua bênção. Você está ouvindo www.assembleiadedeussonora.com.br. Meus irmãos, neste momento eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero cumprimentar nosso pastor Jorge com a paz do Senhor. Quero cumprimentar o governador Lucas com a paz do Senhor. E todos que estão me ouvindo, irmãos e amigos, no local da cidade, das fazendas, inclusive ali do Parque do Novo Horizonte, das chácaras e demais região adjacente que está sintonizado nesta programação deste fim de manhã, nesse dia 15 de domingo, nesse domingo maravilhoso a qual o Senhor tem nos proporcionado. Quero neste momento ser grato a Deus por esta oportunidade, mais uma vez estar aqui juntamente com os nossos irmãos e hoje aqui para transmitir uma palavra de Deus aos nossos corações. Peço a permissão de entrar no seu lar, sua casa, entre os seus familiares, para que deixar uma palavra de Deus. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E com certeza no momento em que você ouvir esta palavra, Deus irá falar ao seu coração. Melhor do que eu ser aqui tocado por Deus para saber e entender a situação de algumas pessoas que mesmo estão distante nos ouvindo. O próprio Deus, Ele conhece a sua vida, conhece a sua causa, conhece o seu problema e sabe que situação você está vivendo. E quero dizer nesta manhã que Ele tem a solução para o teu problema. Ele tem a solução, e tem a arma certa, e tem o remédio certo, o alimento certo, a água salutar, a água sanadora para suprir as suas necessidades. E neste momento eu quero convidar você, amigo, que tem uma Bíblia em sua casa, se você quiser estar acompanhando conosco aí nesta programação e quiser acompanhar a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia que está aí no sofá, no rack, na estante, e venha compartilhar conosco desta palavra que o Senhor colocou em meu coração. É no Evangelho escrito por João, capítulo de número 4 e versículo de número 3. Começando aqui este versículo da palavra de Deus, que diz assim a palavra do Senhor: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado o seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Digamos que era quase meio-dia. Veio, pois, uma mulher da cidade ou de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo dos judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos.
Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior de que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Amém? Deixo aqui esse texto, é um texto extenso. Nesse texto a gente vê aqui que há 30 versículos, se nós for lermos o texto todo, mas o capítulo 4 tem como título A Mulher de Samaria. E quando observamos e discorremos o texto bíblico, a gente percebe que o apóstolo João, ele se preocupou em escrever as palavras de Jesus, né, começando pelo verbo de Deus no capítulo 1 do seu livro. Depois ele dá aqui o testemunho de João Batista, descrito no capítulo 1, versículo de número 15. No capítulo 1, versículo 35, a gente vê João escrevendo sobre os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus. No capítulo 2, a gente vai entender no livro de João as bodas no Caná da Galileia, onde Jesus transforma água em vinho. João aqui está apresentando o primeiro milagre de Jesus no seu ministério terreno, quando ele iniciou seu ministério aos 30 anos, juntamente com os discípulos, foi ali para aquela festa em Caná da Galileia, e ali realizou um milagre, pois foi esse o primeiro milagre, transformando água em vinho. E não para Jesus no seu ministério, ele continuou pregando o evangelho do reino, libertando as almas que estavam aflitas, afligidas, expulsando demônios, curando e fazendo muitas maravilhas. A Bíblia diz que ele chegou também em Jerusalém, no capítulo 2, versículo 13, e ali ele faz uma purificação do templo, expulsa do templo todos os cambistas, todos aqueles negociantes que queriam fazer do templo do Senhor corvis de ladrão, e Jesus expulsando, e disse que a casa de meu pai será chamada casa de oração. Meus amados, e no capítulo 3 ele tem aqui um encontro com Nicodemos, aonde fala a respeito do novo nascimento, e no capítulo 3, versículo de número 22, ele dá testemunho de João Batista. E no capítulo 4, o texto em que nós lemos, a Bíblia vai falar, né, de um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando olhamos para esse texto, a gente vai perceber que o texto ele começa e no versículo 3 ele diz: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar a Samaria. Quando lemos esses 2 versículos da palavra de Deus, a gente vai perceber que Jesus, como era onisciente, ele conhecia, assim como conhece, as necessidades das pessoas. Inclusive, quando nós paramos aqui e começamos a meditar, temos que entender que a minha necessidade, a tua necessidade, Jesus conhece. Eu não sei a tua necessidade, você não sabe a minha necessidade, mas Jesus, ele sabe da sua necessidade. E aonde houver um coração quebrantado, aonde houver alguém arrependido, aonde houver alguém precisando de socorro e solução, Jesus Cristo, como onisciente,
aleluia, Ele conhece as nossas necessidades. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Então, Jesus não perdeu tempo. Aonde passava, Ele precisava realizar um milagre, realizar a obra do Pai. E Jesus veio exclusivamente para isso. Foi certo dia, mesmo no capítulo 4, versículo de número 31 a seguir, ele diz que uma comida ele tinha para comer, e aquela comida que ele tinha para comer era fazer a vontade do Pai. Então aqui nós vemos nesse capítulo 4, nesse texto, este encontro de Jesus com a mulher samaritana. A Bíblia diz que era quase meio-dia, né? Quase meio-dia, Jesus ficou sentado à beira do poço e pediu para o discípulo e a cidade comprar comida, né? Com certeza era mais ou menos este horário em que eu estou falando aqui com vocês. Todos que estão me ouvindo, era quase meio-dia, mas Jesus estava à beira do poço, porque naquele dia, naquele lugar, naquele instante em que ele parou, esperando esse intervalo, que o discípulo ir comprar comida e voltar, ele teria que realizar uma obra, porque alguém iria chegar ali e precisaria de um milagre. E foi isso que aconteceu. E quem sabe você está na mesma situação daquela mulher. Talvez a discriminação bateu a sua porta, a tristeza bateu a sua porta, a decepção, bateu em sua porta. Mas entenda uma coisa, que nem tudo está perdido, nem tudo terminou, né? Que talvez você pensou, acordando hoje, você pensou e disse: para mim não tem mais jeito, para mim está tudo acabado. Eu quero te dizer neste momento, aleluia, que Jesus é o mesmo, não mudou. Ele é o mesmo que está esperando a tua decisão, a tua iniciativa para realizar o grande milagre da salvação na tua vida, na tua casa e mudar a tua história. Bendito é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio que estou falando para pessoas que exatamente está talvez vivendo o mesmo contexto que aquela mulher estava vivendo. A Bíblia diz que era meio-dia quando aquela mulher chegou para tirar água daquele poço. Ora, o costume judaico e mesmo o costume lá do Oriente Médio era que se tira água pela manhã ou à tardezinha. Meio-dia não era um horário específico para se tirar água do poço, mas aquela mulher era uma mulher discriminada pela sociedade da época. A Bíblia diz que aquela mulher era uma prostituta. Aquela mulher, ela foi num horário diferente para não se misturar com as mulheres casadas ou com as moças da época. Era por isso que ela ia em horário diferente, porque a discriminação bateu em sua porta e ela convivia com aquela discriminação naquele contexto histórico. Mas Jesus apareceu exatamente naquele dia, naquele horário, para mudar a situação daquela mulher. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo neste momento, Jesus olha para ti com olhar de misericórdia neste momento, e Ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida, quer fazer de você uma nova criatura. E a Bíblia diz que quando aquela mulher chegou para tirar água, Jesus se aproximou e iniciou ali um diálogo com ela. E ela achou muito estranho, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque os judeus eles tinham em mente, ou do seu ponto de vista, porque eles pensavam que a salvação era exclusivamente dele, né? E de mais ninguém. E eles tinham o povo samaritano, né, como um povo imundo, como um povo que não fazia parte dos planos da salvação. E na verdade, este povo não fazia mesmo,
mas Jesus, ele quebrou essa parede de separação, essa barreira de separação, e aí o Evangelho, ele ultrapassou os limites daquela sociedade, né, histórica, trazendo também salvação a todos. Foi isso que ele falou para Zaqueu no capítulo 19 do Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 19, versículo 10, 11, quando ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos que se havia perdido. Então, no momento em que o homem diz, não há mais solução para mim, no momento que o homem diz assim, olha, parece que tudo está acabado, tudo está perdido, é exatamente esta pessoa que Jesus quer salvar. Jesus morreu exatamente por esta pessoa, aquele que parou e diz assim, olha, eu não tenho mais força, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais aquele autoestima, eu não tenho mais como me locomover, eu não tenho força para procurar soluções para os meus problemas, porque ele olhou para o problema e o problema está sendo maior que ele. Mas nessa manhã de domingo, ao início da tarde, Jesus bate na tua porta, aonde ele disse, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Eu quero te dizer que Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer escrever a tua história a partir de hoje. Você precisa dar o primeiro passo de arrependimento. O primeiro passo aonde você vai entender que você sozinho não consegue. É aí que Jesus entra e diz assim, eu vou te ajudar. A Bíblia relata que quando Jesus pregava no capítulo 11, versículo 29 do livro de Mateus, ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você se enquadra nessa situação em que se encontra, e está tão difícil assim para você que você não consegue, Jesus quer mudar a tua história a partir de hoje. E naquele dia, Jesus inicia um diálogo com a mulher, dá-me de beber, né? O curioso aqui é que Jesus, ele sempre aproveitou as oportunidades, e ele sempre soube dialogar com as pessoas. Olha, para quem estava à beira de um poço, tirando água, talvez naquele momento, porque Jesus chegou ali primeiro, né? Depois a mulher chega. No nosso ponto de vista, né? Jesus chegou ali e pediu para os discípulos ir comprar comida. Quando os discípulos foram comprar comida, a mulher não estava lá, mas quando eles voltaram, os discípulos viram que ele estava ali conversando com uma mulher. Isso quer dizer que a mulher não estava quando Jesus ficou sozinho e eles foram comprar comida. E olha que o curioso aqui é que a mulher foi apanhar água, e Jesus, para iniciar aquele diálogo com aquela mulher, né? Ele começou aquele diálogo lhe pedindo de beber, dar-me de beber. E aquela mulher pensou, disse, como é que pode alguém sendo judeu iniciar um diálogo com uma mulher, e mesmo assim uma mulher gentia, uma mulher samaritana? Os judeus ou os samaritanos não se comunicam um com o outro. E porque este homem quer ou está iniciando neste momento um diálogo comigo, meus amados irmãos, talvez você é uma pessoa que está distante de Deus, e muitas das vezes até pensou, como é que Deus pode falar comigo, sendo que eu sou incrédulo, eu não creio, né? Sou uma pessoa que não vou na igreja, uma pessoa que nem uma Bíblia lê, mas é exatamente
contigo que Jesus quer iniciar este diálogo. Quando Jesus pede algo para aquela mulher, exatamente o que Jesus pediu para aquela mulher, curioso aqui também, que aquela mulher tinha, né, para oferecer a Jesus aquilo exatamente que Jesus lhe pediu. Então eu quero dizer uma coisa neste momento, é que você tem para oferecer para Jesus exatamente aquilo que Ele te pede neste dia e neste momento. Dá-me de beber. E aquela mulher disse, como pode? Os samaritanos não se comunicam com os judeus não se comunicam com os samaritanos e vice-versa. Mas Jesus iniciou aquele diálogo, dizendo, a mulher dizendo, como sendo tu judeu, me pede de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. O que eu entendo aqui é o seguinte, se você conhecesse aquele que está falando com você neste momento, neste momento você não se esquivaria de oferecer a Jesus alguma coisa, mas pedir exatamente o que você precisa, porque Ele tem para te dar. Quando Jesus chegou para aquela mulher e disse, olha, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que está te pedindo de beber? É porque muitas vezes o defeito do homem é não conhecer o Senhor. A Bíblia diz que os homens erram por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. O profeta Osés, ele disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, neste momento, a gente entende que, quando Jesus diz assim para aquela mulher, olha, se tu conheceras o dom de Deus, né? O básico, se tu conhecesse exatamente o perfil de quem é Deus, de como Deus age, o que Deus faz, o que Deus é, você não estava nessa situação, não estava vivendo esta vida caótica, você não estava murmurando, nem se maldizendo, você estava de joelho dobrado, agradecidos a Deus pela vida, pelo fôlego da vida, e que você é útil em fazer alguma coisa para Deus. Então você lhe pediria e Ele te daria água viva. Isso Ele está falando aqui do Espírito Santo. Quando o homem recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aí Jesus, Ele dá na vida do homem e da mulher o Espírito Santo. O Espírito Santo é esta fonte de água viva. Você sabe que toda terra sedenta ou seca ou árida, ela precisa de água. E quando tem água, tem vida. E se tem vida, tem frutos. E se tem fruto, tem alegria. Então a vida que não tem Jesus, ela não tem alegria, é uma vida seca. Uma terra seca, uma terra árida, um deserto, é algo que ninguém quer para si. Mas se nesta terra tem água, é bem provável que tenha vida. E se tem água, tem vida. E se tem vida, tem prosperidade. E nós percebemos que uma terra que tem água, e água viva, aquela terra, ela tem frutos, ela tem alegria. Então você percebe que muitas das vezes você olha para dentro de si e você se acha sem vida, sem alegria, sem prazer de viver, sem esperança. Você se acha muitas vezes uma pessoa para baixo, que você muitas vezes diz assim, não, parece que não tem sentido a vida. E quando você olha para outras pessoas, você vai contemplar um sorriso, uma alegria, uma vibração positiva.
Você vai ver na vida de outras pessoas assim, algo alegre. Isso é um pouco esta fonte de água da vida que está jorrando no interior daquela família, daquela pessoa. E o que fazer para ter também esta fonte de água viva dentro de si, jorrando dia e noite e dia? Exatamente arrependendo-se dos seus pecados, entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo o senhorio de Cristo, que Ele é Senhor e Salvador das nossas almas. E quando assim reconhecemos e recebemos Jesus como Senhor e Salvador, dentro de nós nasce esta fonte de água viva que é o Espírito Santo. Meu amigo, neste momento eu quero vos falar que Cristo, Ele está pronto a fazer a parte dele, né? Exatamente realizar o grande milagre da salvação. Ele quer exatamente que na tua vida, na tua casa, no teu coração, nasça esta fonte de água da vida, ou água viva que salta para a vida eterna. E Jesus, Ele continuou dizendo, diz-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, né? Na lógica da mulher, ela estava falando do poço físico, né, atual, que ela estava tirando água, e ela pensava que a água viva estava lá no profundo do poço. E na ótica espiritual, né, este poço, né, ele está exatamente nas profundidades de Deus, mas Jesus, Ele tem para dar, ou para como tirar água viva e dar para as pessoas. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que deu o poço bebendo ele próprio, dele, seus filhos, seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, está falando da água aqui, torna a ter sede. Você bebe água de manhã, meio-dia está com sede, bebe de novo, à tarde bebe de novo, porque a sede bate, à noite você continua bebendo água, né? Mas ele está falando da água espiritual. Quando você beber da água, da fonte da vida, do Espírito Santo, você nunca mais vai ter a sede. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando pela primeira vez tomamos desta água, nasceu em nosso coração esta fonte, e com certeza a nossa sede foi saciada. Meus amados, neste momento, eu quero aqui já finalizar, né, a minha fala, esta mensagem, né, quando o horário já está findando, e quero dizer e fazer um convite a você. Esta fonte ainda está a jorrar, e Cristo tem desta água para te dar. Não importa quem você é, aonde você vive, aonde você está, o importante é que você tenha uma vida, uma alma, e esta alma é preciosa. Esta alma pertence a Deus. Jesus veio exatamente e sofreu para salvar a minha e a tua alma. Cristo quer salvar a tua vida e te dar esta água da vida. Então, meu amigo, você que está em suas casas e quer de fato aceitar Jesus como Senhor da tua vida, né? Neste momento, vou levar a Deus uma oração e você dobra o seu joelho. Mas o que eu faço, pastor? Confessa os teus pecados. Fala o quanto miserável você é, o quanto você praticou de pecado. Pode desabafar para Jesus, que Ele vai te ouvir e vai ver, porque Ele sabe, né? Ah, pastor, não precisa falar, precisa. Fala, porque quando você fala, você lança para fora, derrama diante de Deus, e Jesus Cristo, a partir de agora, você confessando, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, perdoar os teus pecados. Procura uma igreja evangélica, né, mais perto da sua casa. Procura a igreja evangélica Assembleia de Deus mais próximo de você. Vá cultuar nesta noite, pois
E quando você chega lá, você fala: pastor, eu aceitei Jesus em casa, quando o irmão orava por mim através do programa da rádio, e lá a igreja vai te receber como irmão em Cristo. Você que está desviado, afastado do caminho do Senhor, deixou Jesus, já foi batizado e agora está no mundo, Jesus quer salvar a tua vida neste momento. Dobre o seu joelho, confesse seus pecados, ore comigo. Pai, neste momento, eu te louvo, eu agradeço a Ti por esta oportunidade, por esta palavra que foi pregada e anunciada. Aqueles que estão de joelho dobrado neste momento, confessando os seus pecados a Ti, Senhor, perdoa os seus pecados, escreve o nome desta no livro da vida, e creio eu, Senhor, que há pessoas neste momento de joelho dobrado, confessando a Ti os seus pecados, perdoa, recebe como filho, recebe de volta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.